Olá, sombrios, tudo bem? No vídeo de hoje, vou falar sobre um americano que se tornou um dos maiores terroristas domésticos dos Estados Unidos. Ele ficou conhecido como Unabomber. Vida pregressa. Theodore John Kaczynski, mais conhecido como Ted Kaczynski, nasceu em 22 de maio de 1942 na cidade de Chicago, em Illinois. Filho de Wanda Teresa e Theodore Richard Kaczynski, seus pais disseram a seu irmão mais novo, David, que Ted tinha sido um bebê feliz, até que urticárias severas o levaram ao isolamento hospitalar com contato limitado, depois do qual ele mostrou pouca emoção por meses. Do primeiro ao quarto ano, Ted frequentou a Sherman Elementary School, em Chicago, onde os diretores o descreveram como saudável e bem ajustado. Em 1952, quando David completou 3 anos, a família se mudou para o subúrbio de Evergreen Park, em Illinois. Ted foi transferido para a escola Evergreen Park Central School. Porém, depois de obter 167 pontos em um teste de QI, Ted passou do quarto para o 7º ano. Kaczynski mais tarde descreveu isso como um evento crucial. Anteriormente, ele havia se socializado com seus colegas e até era visto como líder. Mas depois de pular algumas séries, ele sentiu que não se encaixava mais com as crianças mais velhas. Ele era intimidado. Ted cursou, posteriormente, o Evergreen Park Community High School, onde ele se destacou academicamente. Ele tocava trombone na banda e era membro de vários grupos escolares, coisas comuns nas escolas dos Estados Unidos. Mas era considerado estranho por seus colegas. Durante esse período, Ted ficou intensamente interessado em matemática, passando horas estudando e resolvendo problemas avançados. Por conta disso, ele estava à frente de seus colegas academicamente. Ele foi colocado em uma aula de matemática avançada, que pouco tempo depois começou a dominar. Ao frequentar a escola de verão, Ted se formou aos 15 anos. Ted entrou em Harvard com uma bolsa de estudos em 1958, quando ainda tinha 16 anos. Um de seus colegas disse que Ted estava emocionalmente despreparado. Durante seu primeiro ano em Harvard, Ted morou na 8 Prescott Street, que foi projetada para acomodar os calouros mais jovens e mais precoces, em um espaço pequeno e bem íntimo. Nos 3 anos seguintes, ele morou na Elliott House. Um de seus colegas de apartamento recordou que ele evitava o contato com os outros. Um outro colega disse que ele era reservado, mas o considerava um gênio. Em seu segundo ano em Harvard, Ted participou de um estudo liderado pelo pseudopsicólogo Henry Murray. Os ensaios foram entregues a um advogado anônimo, que, em uma sessão posterior, confrontaria e menosprezaria os participantes, fazendo ataques a eles, que eram veementes, arrebatadores e pessoalmente abusivos, segundo Ted, usando os conteúdos dos seus ensaios como munição, enquanto eletrodos monitoravam suas reações fisiológicas. Esses encontros foram filmados e as expressões de raiva dos participantes foram posteriormente reproduzidos repetidamente. O experimento durou 3 anos, e semanalmente Ted era humilhado e insultado. Ele participou desse estudo por um equivalente a 200 horas. Os advogados de Ted, posteriormente, atribuíram sua hostilidade às técnicas de controle da mente à sua participação nos estudos de Henry Murray. Carreira acadêmica.
Em 1962, Ted se matriculou na Universidade de Michigan, onde obteve seu mestrado e posterior doutorado em matemática nos anos de 1964 e 67, respectivamente. Porém, a Universidade de Michigan não foi a primeira escolha de Ted para ensinar após sua pós-graduação. Ele, na realidade, havia inscrito na Universidade da Califórnia e na Universidade de Chicago. Porém, apesar de ambas o aceitarem, elas não ofereceram nenhum cargo de professor, nem mesmo um auxílio financeiro. Porém, a Universidade de Michigan ofereceu uma bolsa anual de $2.310 na época, convertendo, e isso daria $19.343 em 2018. Além disso, ele também ganhou um cargo de docente. Já em 1967, a dissertação de doutorado de Ted venceu o prêmio Summer B. Meyers para a melhor dissertação de matemática do ano. No fim de 67, Ted, aos 25 anos, se tornou professor assistente interino da Universidade da Califórnia, na cidade de Berkeley, onde lecionou matemática. Ele assumiu a posição como professor assistente mais jovem na história da universidade. Porém, ele não era muito apreciado pelos seus alunos. Ele parecia desconfortável ao ensinar, e o máximo que ele fazia era ler o livro didático e se recusava a responder as perguntas. Sem qualquer explicação, Ted renunciou em 30 de junho de 1969. Em uma carta escrita em 1970 pelo John W. Edson Jr., o presidente do Departamento de Matemática, referiu-se à renúncia como uma renúncia súbita e inesperada. Em 1996, jornalistas do Los Angeles Times entrevistaram matemáticos sobre o trabalho de Ted e concluíram que o subcampo que ele efetivamente fez com o seu trabalho deixou de existir após a década de 1960, já que a maioria das conjecturas que existiam haviam sido provadas. Ainda em 1996, o vice-presidente da Berkeley, Calvin Seymour, disse que, dada a dissertação e publicações de Ted, ele poderia ter avançado nas fileiras e sido um membro sênior do corpo docente. A vida em Montana. Em 1971, Ted se mudou para uma cabana remota de 3 por 4 metros que ele havia construído na cidade de Lincoln, em Montana, onde poderia viver uma vida simples, com pouco dinheiro e sem eletricidade ou água encanada, trabalhando em empregos incomuns e recebendo algum tipo de apoio financeiro de sua família. Seu objetivo original era se tornar autossuficiente para que ele pudesse viver de forma autônoma. Pretendia viver em harmonia com a natureza e sem depender do mundo moderno, preservando assim sua liberdade. Com isso, ele aprendeu habilidades de sobrevivência, como rastreamento de caça, identificação de plantas comestíveis, agricultura orgânica, perfuração de proa, entre outras tecnologias primitivas. Ele usava uma bicicleta velha para chegar à cidade, e um voluntário da biblioteca local disse que ele visitava com frequência para ler obras clássicas em seus idiomas originais. Outros moradores de Lincoln disseram mais tarde que tal estilo de vida era típico da área. Ted viu que era impossível viver pacificamente na natureza devido à destruição da floresta ao redor de sua cabana por projetos imobiliários e industriais. A partir de 1975, Ted começou a realizar atos de sabotagem, incluindo incêndios criminosos e armadilhas contra os desenvolvimentos perto de sua cabana. Ataques à bomba. Entre 1978 e 1995, Ted remeteu ou entregou uma série de bombas cada vez mais sofisticadas que mataram ao todo 3 pessoas e feriram outras 23. No total, 16 bombas foram atribuídas a Ted, embora os dispositivos tenham variado muito ao longo do tempo. Todos, com exceção dos primeiros, continham a sigla FC em algum componente do dispositivo.
que isso significava Freedom Club, segundo Ted. A primeira bomba foi enviada pelos Correios por Ted e foi dirigida a Buckley Christ, professor de engenharia de materiais da Northwestern University. Em 25 de maio de 1978, um pacote com endereço de retorno a Buckley foi encontrado em um estacionamento na Universidade de Illinois, no Chicago. O pacote foi, entre aspas, retornado, fez com que Buckley ficasse desconfiado, porque não o havia enviado. Então, ele entrou em contato com a polícia do campus. A segunda bomba de Ted foi enviada quase um ano depois, novamente para o Northwestern University. A bomba, escondida dentro de uma caixa de charutos e deixada em uma mesa, causou ferimentos leves ao estudante de pós-graduação John Harris quando ele abriu a caixa. Em 1979, uma bomba foi colocada no porão de carga do voo 444 da American Airlines. O voo iria de Chicago para Washington, capital. Um mecanismo de tempo defeituoso impediu que a bomba explodisse, mas liberou fumaça o suficiente para fazer com que os pilotos realizassem um pouso de emergência. As autoridades disseram que tinha energia suficiente para obliterar o avião se ele tivesse explodido. Ted depois enviou sua próxima bomba para o presidente da United Airlines, nesse caso Percy Wood, que teve cortes e queimaduras sobre a maior parte do corpo. Ted também deixou pistas falsas na maioria das bombas, que ele intencionalmente tornou difícil encontrar para fazê-las parecer mais legítimas. As pistas incluíam placas de metal carimbadas com as iniciais FC escondidas em algum lugar, uma nota deixada em uma bomba que não detonou dizendo funciona, eu disse que seria, --RV, e os selos de $1 de Eugene O'Neill, muitas vezes usados como postagens de suas caixas. Em 1981, um pacote com endereço de retorno para um professor de engenharia elétrica da Universidade de Brigham Young, Leroy Wood, foi descoberto em um corredor da Universidade de Utah. O pacote foi levado à polícia do campus e desarmado por um esquadrão antibombas. Em maio do ano seguinte, uma bomba foi enviada a Patrick C. Fisher, professor de ciências da computação na Universidade de Vanderbilt. O pacote explodiu quando a secretária de Fisher, Janet Smith, o abriu e Janet recebeu ferimentos no rosto e nos braços. Entre 1985 e 95, foram mais 6 bombas enviadas, que dessa vez deixaram 3 mortos. Em 11 de dezembro de 85, Hugh Scruton, de 38 anos, dono de uma loja de informáticas em Sacramento, na Califórnia, foi a primeira vítima de uma das bombas, carregadas com pregos e lascas no estacionamento de sua loja. Já em 1994, o executivo da Burson Masterly, Thomas J. Morser, foi morto após abrir uma bomba postal enviada para sua casa em Nova Jersey. Em uma carta escrita ao The New York Times, Ted escreveu que havia enviado a bomba por causa do trabalho de Morser na reparação da imagem pública da Exxon após o derramamento de óleo do Exxon Valdez. Já em 95, Gilbert Brent Murray, presidente do grupo de lobby da indústria madeireira californiana Forest Association, foi assassinado por uma bomba postal endereçada ao presidente anterior, William Dennison, que havia se aposentado. O Manifesto. Ted mandou cartas para jornalistas exigindo que seus manifestos fossem publicados na íntegra, ameaçando mais ataques com bombas caso não fosse escutado. Seu manifesto, no total, tinha 35 mil palavras e era conhecido como Industrial Society and its Future, apelidado de Manifesto Unabomber pelo FBI. Para se ter uma ideia, o roteiro desse vídeo teve 1.602 palavras até o fim dessa frase. Houve controvérsias sobre se o ensaio deveria ser publicado,
mas a Procuradoria-Geral dos Estados Unidos e o diretor do FBI, na época, recomendaram sua publicação por precaução com a segurança pública e na esperança de que um leitor pudesse identificar o autor. Ted usou uma máquina de escrever para escrever seu manuscrito, colocando palavras inteiras e minúsculos para dar ênfase em vez de itálico. Ele sempre se referiu a si mesmo como nós ou FC, embora não haja evidências de que ele trabalhou com outras pessoas. Antes mesmo do manifesto do Unabomber ser publicado na imprensa, a esposa de David Kaczynski, irmão de Ted, começou a suspeitar do cunhado e encorajou o marido a investigar suas suspeitas. Ele, a princípio, rejeitou que seu irmão fosse o Unabomber, mas levou a probabilidade mais a sério depois de ler o manifesto uma semana depois da conversa com a esposa. Investigação. Por causa do material usado para fazer as bombas postais, os inspetores postais dos Estados Unidos, que inicialmente tinham a responsabilidade pelo caso, rotularam o suspeito como Junkyard Bomber. Mais tarde, o FBI entrou na investigação, sendo o inspetor Terry Turch nomeado para dirigir a investigação, que ficaria conhecida como UNABOM, que significa University and Airline Bomber. Em 1979, foi formada uma força-tarefa liderada pelo FBI, que incluía 125 agentes. Mais tarde, ela cresceu para 150 em tempo integral, mas, mais tarde, a análise minuciosa dos componentes recuperados das bombas e a investigação sobre a vida das vítimas provaram ser de pouca utilidade na identificação do suspeito. Em 1980, o agente-chefe John Douglas, trabalhando como agente da Unidade de Ciências Comportamentais do FBI, emitiu um perfil psicológico do bombardeiro não identificado. Ele descreveu o criminoso como um homem com inteligência acima da média e com conexões com a academia. A força-tarefa da UNABOM criou uma linha telefônica gratuita para atender chamadas relacionadas à investigação e com uma recompensa de $1 milhão para qualquer pessoa que pudesse fornecer informações que levassem à captura do Unabomber. Ao mesmo tempo, o irmão de Ted, David, pesquisou em antigos papéis da família e encontrou cartas datadas da década de 70 que Ted havia enviado aos jornais para protestar contra os abusos da tecnologia usando uma frase semelhante ao do manifesto. Após a publicação do manifesto, o FBI recebeu milhares de dicas. Ao mesmo tempo que o FBI revisava as pistas, David contratou a investigadora particular Susan Swanson em Chicago para investigar as atividades de Ted discretamente. Isso de 1996, um investigador contatou o ex-negociador de reféns e criador de perfis criminais do FBI e pediu que ele comparasse o manifesto com cópias datilografadas de cartas manuscritas que David havia recebido de seu irmão. A análise inicial determinou que havia mais de 60% de chance de que a mesma pessoa tivesse escrito o manifesto, que estava em circulação pública por mais de meio ano. Uma segunda equipe analítica determinou uma probabilidade maior, e com isso, o ex-negociador recomendou que David contatasse diretamente a Força-Tarefa. O manifesto foi enviado para a Força-Tarefa sediada em São Francisco. O criador de perfis do FBI, James Fitzgerald, reconheceu semelhanças nos escritos usando análise linguística e determinou que o autor dos ensaios e do manifesto era quase certamente a mesma pessoa. Combinado com os fatos coletados dos atentados e da vida de Ted, a análise forneceu a base para uma declaração assinada por Terry Turch, o chefe da investigação, em apoio ao pedido de mandado de busca. David havia recebido garantias do FBI que permaneceria anônimo e que seu irmão não saberia quem o havia denunciado. Porém, sua identidade vazou para a rede de televisão CBS News no início de abril de 1996. Prisão.
Agentes do FBI prenderam Ted em 3 de abril de 1996 em sua cabana, onde ele foi encontrado em estado desleixado. Uma busca em sua cabana revelou um esconderijo de componentes de bombas. 40 mil páginas de revistas escritas à mão, que incluíam experimentos de fabricação de bombas, descrições dos crimes do Unabomber e uma arma de fogo improvisada, além de uma bomba ativa pronta para ser enviada pelos correios. Após sua captura, surgiram teorias, uma delas nomeando Ted como o assassino do Zodíaco, que já fiz vídeo aqui no canal e deixarei na tela final, no fim do vídeo. Entre os elos que levantaram suspeitas estava a de que Ted viveu na área da Baía de São Francisco entre 1967 e 69, que ambos os indivíduos eram altamente inteligentes, com interesses em bombas e códigos, e que ambos escreveram cartas a jornais, exigindo a publicação de suas obras com ameaça de violência contínua se a demanda não fosse atendida. Confissão de culpa. O grande júri federal indiciou Ted em abril de 1996 por 10 acusações de transporte ilegal de explosivos, além de uso de bombas, e 3 acusações de homicídio. Os advogados de Ted, inicialmente chefiados pelos defensores públicos federais de Montana, Michael Donohue e Judy Clark, tentaram entrar em uma defesa de insanidade para evitar a pena de morte, mas Ted rejeitou essa estratégia. Então, em 8 de janeiro de 1998, ele pediu a demissão de seus advogados e contratou Tony Serra como seu advogado. Tony concordou que não usaria uma defesa de insanidade e, em vez disso, se baseou nas visões antitecnológicas de Ted. Este pedido foi mal sucedido. Vários psiquiatras e psicólogos, porém não todos, que examinaram Ted o diagnosticaram com esquizofrenia paranoide. O psiquiatra forense Park Dietz disse que Ted não era psicótico, mas tinha um transtorno de personalidade esquizoide. Em 21 de janeiro de 1998, Ted foi declarado competente para ser julgado, apesar dos diagnósticos psiquiátricos. Como ele estava apto para ser julgado, os promotores procuraram a pena de morte, mas Ted evitou isso, se declarando culpado de todas as acusações em 22 de janeiro de 98 e aceitando a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Mais tarde, ele tentou retirar este fundamento, argumentando que era involuntário. O juiz Gerald Elias Burrell negou seu pedido, e o Tribunal de Apelações dos Estados Unidos confirmou tal decisão. No início de sua prisão, Ted fez amizade com Ramis Youssef e Timothy McVeigh, os perpetradores do atentado ao World Trade Center em 1993 e do atentado a Oklahoma City em 1995, respectivamente. Em outubro de 2005, Ted se ofereceu para doar 2 livros raros para a biblioteca Melville J. Heckowitz de Estudos Africanos no campus da Universidade de Northwestern, em Evanston, Illinois, o local de seus 2 primeiros ataques. A biblioteca rejeitou a oferta, alegando que já tinham cópias das obras. Em 2012, Ted respondeu ao inquérito do diretório de Harvard Alumni Association para a 50ª reunião da turma de 1962. Ele listou sua ocupação como prisioneiro e 8 sentenças de prisão perpétua como prêmios. Em 2011, Ted era uma pessoa de interesse nos assassinatos do Tylenol em Chicago, que também já falei aqui no canal e também irei deixar na tela final do vídeo. Ted estava disposto a fornecer uma amostra de DNA ao FBI, mas depois reteve como moeda de troca para seus esforços legais contra o leilão privado do FBI de suas propriedades. Em março de 2021, Ted foi diagnosticado com câncer retal.
Ele estava reclamando de sangramento retal e, em 14 de dezembro de 2021, foi transferido para Federal Medical Center em Bunter, na Carolina do Norte. Ted estava recebendo quimioterapia quinzenal até março de 2023, quando começou a recusar todo o tratamento devido aos efeitos colaterais desagradáveis e seu mau prognóstico. Às 12 horas e 23 minutos do dia 10 de junho de 2023, Ted foi encontrado em sua cela sem respostas e sem pulso, após se enforcar com um cadastro em um corrimão para deficientes. Funcionários da prisão imediatamente começaram a iniciar medidas de ressuscitação, incluindo compressões torácicas. Ele foi levado ao Duke University Hospital em Durham, na Carolina do Norte, onde sua pressão arterial permaneceu baixa até que ele foi declarado morto às 8 horas e 7 minutos do dia 11 de junho de 2023. Bem sombrios, espero que tenham gostado do vídeo. Tenho apenas 2 perguntas a vocês. A primeira seria: vocês gostam de matemática? A segunda é: vocês acham essa matéria explosiva ou mais tranquila? Bem, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.